Se você tem pelo menos uma das suas mãos livres aí, pelo menos uma está livre, se tiver uma mão livre, coloca no seu coração. Em nome de Jesus, se você tiver uma mão livre aí pelo menos. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre o teu coração, que essa palavra será como uma semente boa e bem plantada, não por um homem, mas pelo Espírito Santo. E que ao receber essa semente da palavra no teu coração, ela não vai ficar aí apenas como um sentimento. Eu declaro que essa palavra ela vai também fazer diferença no teu intelecto, para que você tenha sabedoria sobre ela, para que o Espírito Santo te dê discernimento sobre essa palavra. Declaro em nome de Jesus, que seja na tua mente, no teu coração, que em ambas as partes, em todo o teu corpo, o Espírito Santo venha fazer a obra nesta manhã. Em nome de Jesus, que você esteja predisposto também a não apenas ouvir e dizer que bonito que foi essa palavra, mas que você esteja disposto a ouvi-la e na sequência dizer: eu vou sair daqui e minha vida vai ser assim, e praticar essa palavra, obedecendo esta palavra e seguindo os passos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 5, eu vou ler duas histórias de duas mulheres. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, e no turno de Abias, a sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos. Diga comigo, eles eram justos. Ambos eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéril. E sendo eles já avançados de dias, ou na nossa linguagem atual, sendo velhos. Ora, aconteceu exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, diga, ele estava na igreja. Não, pode repetir, ele estava na igreja. Então ele estava exercendo o sacerdócio na ordem do seu turno. E coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Diga, todo o povo estava orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar. Antes de eu continuar aqui, só quero deixar, porque talvez eu não volte aqui durante a ministração, e eu não quero perder nada do que o Espírito Santo está falando. Então vai que eu esqueça, então eu já te falar. Quero que você preste bem atenção nessa leitura. Nós estamos falando de um sacerdote, ou seja, vamos falar na linguagem de hoje? Estamos falando de um pastor e com a sua mulher. A palavra do Senhor diz que eram pessoas justas, idôneas e irrepreensíveis, ok? E eu quero te chamar a atenção também para esse versículo que nós acabamos de ler. O pastor estava fazendo o que ele tinha que fazer dentro do templo, porém ele tinha um problema não resolvido. E quem estava do lado de fora eram as pessoas orando. Aqui a gente tem uma quebra de paradigma. Presta atenção. A gente tem aqui uma quebra de paradigma. Ou seja, o que é o normal de você ver hoje? As pessoas vêm para a igreja esperando o pastor orar por elas. Porque elas têm um problema e é o pastor que vai orar. Aqui nós estamos vendo o contrário. Um pastor que entra para o sacerdote para fazer as coisas do Senhor. E enquanto ele está fazendo, ele tem um problema grave na vida que dura a vida inteira. Já era um velho. Mas a igreja estava do lado de fora orando. Vamos continuar a leitura. Versículo 11. Eis então que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Então, vendo Zacarias, ele turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Oh, meu Deus. Olha a promessa que o anjo está fazendo. Em ti haverá prazer e alegria. Muito
muitos se regozijarão com o seu nascimento. Por quê? Porque ele será grande diante do Senhor. Não, ele não beberá vinho nem bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo, já no ventre da sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como é que eu saberei disto? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar e trazer essas boas novas. Todavia, você ficará mudo e não se poderá falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais eu a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, admiravam-se que ele demorava tanto no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que ele tivera uma visão lá dentro e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ou seja, ficou grávida, e ela ficou oculta por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem, diga comigo, virgem, desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aleluia. Eis que você conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então lhe disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, aleluia, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também, ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês daquela que se diziam estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis. Ou melhor, eu quero que você leia comigo o versículo 37. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos só dar um pouquinho de ênfase mais na nossa voz, vamos? Eu quero que você saiba que isso aqui não é uma técnica, tá bom? Não é uma técnica de palestrante. Quando a gente profetiza a palavra, a gente libera o que está sendo dito a respeito de Deus sobre nossa vida. Então, quando você lê a palavra em voz audível, você está liberando para a tua própria vida, para a tua própria casa, para a tua família, para você está liberando palavras criativas de Deus. A palavra de Deus tem poder, amém, amados? Lembre-se que cada vez que ele foi criar o planeta, cada situação foi somente com a palavra. Então, isso aqui é palavra de Deus.
Então, quando você libera com a tua boca, você está liberando também o poder sobrenatural e criativo de Deus sobre a tua vida. Então, vamos junto, vai? 1, 2, 3. Aleluia. E então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, então que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Então aí o anjo ausentou-se dela. Amém? O tema dessa ministração é: não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Irmãos, preste atenção. Temos aqui duas pessoas com algumas semelhanças. Eu sei que a Bíblia é recheada de casos. Poderia ter pegado para pregar esse mesmo tema, outros casos bíblicos, mas aprova o Senhor pegar os mesmos casos no mesmo texto bíblico de Lucas. O que elas têm de coincidência? Duas mulheres. Qual é a coincidência? Não tinham filhos. Então tem aí algumas coincidências, mas você pode pegar a situação dessas duas famílias, são duas famílias, uma que já existia há muitos anos, outra família que ainda ia começar. Então, você percebe que são dois extremos, né? São dois pontos totalmente extremos um do outro. Uma família que nem começou ainda, né? Nem começou, não tinha começado ainda, porque ela não estava casada ainda. Ela só estava prometida em casamento. Então, uma família que nem começou ainda e uma família que já estava no fim da sua vida, da sua jornada. Mas qual é a coincidência das famílias? Temos duas situações aqui muito complicadas. Não, muito complicado é pouco. Nós temos duas situações impossíveis. Para a mulher mais velha, a Isabel, era impossível em dois critérios. Era impossível porque ela é estéril de natureza, ou seja, nós não temos um laudo médico aqui na Bíblia para te mostrar por que ela era estéril. Mas nós sabemos que uma mulher estéril carrega vários problemas no seu útero. E, como não tinha exame médico naquela época, não sabemos nem se era ela. A gente sabe que a Bíblia diz que era ela, né? A Bíblia fala, ela era estéril. Mas não tinha exame médico. Então, colocava-se a culpa na mulher sempre, né? Mas a pergunta, a menos que o marido dela tivesse filho com outra mulher, e aí de dizer que realmente está provado, a mulher é estéril, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Sara e o Abraão. Então foi provado ali que o Abraão não era estéril, porque ele teve um outro filho com a empregada. Entende? Então ali está provado que o problema estava com a mulher. Aqui no caso de Isabel, a gente não tem uma prova física que o marido não está dizendo aqui que ele tinha um outro filho. Então a gente não sabe exatamente, mas vamos pelo que está escrito. E está escrito que ela era estéril, tudo bem? Então vamos pelo que está escrito na Bíblia. Então se está escrito que ela é estéril, pergunta, ela era estéril por causa de quê? Não sei. Poderia ter vários problemas. Poderia ser um problema genético, poderia ser um problema adquirido durante a adolescência, poderia ser uma bactéria, que naquela época tinha muitas bactérias, por conta de que elas não tinham absorvente. Elas não tinham absorvente. A palavra chamava aqueles pedaços de pano que elas tiravam o fluxo do mês, chamava de trapos de imundícia. Né? Quando você lê na Bíblia e está escrito lá trapo de imundícia, era aqueles panos que as mulheres usavam para secar o sangue ali de todo mês. Então, a facilidade de pegar infecção naquele período era muito grande. Era muito grande a facilidade de pegar a infecção. Então a gente não sabe aqui se ela nasceu geneticamente estéril. A gente não sabe se ela adquiriu a esterilidade por uma bactéria, por um problema no útero. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ela era e ponto. E agora ela já era uma senhora de idade e não teve filhos e ponto. Então nós temos dois problemas. Um problema da esterilidade e o outro problema da velhice. Ok? Então na velhice, mesmo que a mulher fosse fértil, mas mesmo fértil, na velhice não tem mais filho. Então assim, a gente tem um grau de impossível aqui, nível hard. Não é só que é impossível, é mega impossível. Você entende? É duplamente impossível essa mulher ter uma criança. E aí a gente vai para o caso da mais nova. Então a gente também aqui tem uma duplicidade de impossibilidades. Primeiro, a gente tem uma menina muito jovem. A gente está falando, os estudiosos, né, os pesquisadores julgam que Maria tinha por volta de 13 anos.
né? Uma média de entre 13 e 14 anos. Maria não passou de 15 anos. Ela tinha uma média de 13 anos quando ela teve esse encontro com o anjo aqui. Então ela era muito novinha. A gente sabe que as meninas novas podem ter filhos, isso é fato. Aos 13 anos pode ter filhos, sim. Mas ela é tão novinha. Mas e naquela época, irmãos, era um respeito tão grande entre homens e mulheres. A gente fala de romance real aqui hoje, o pessoal acha um susto. Mas naquela época já era normal, o romance era real naquela época. Então a menina era prometida lá e tal, e ela não podia se casar com outra, a não ser aquele que estava prometido, que era, no caso a gente poderia chamar de noivo, né? Era um noivo, então estava prometido, estava tudo certo, só que tinha que esperar o dia do casamento. Então tinha muita coisa para acontecer ainda. Então qual é a impossibilidade de Maria? Presta atenção. A outra era duplamente impossível porque era estéril e porque era velha. Mas a Maria tinha a impossibilidade da natureza humana. Então, se você juntar as duas impossibilidades da Isabel, que é a mais velha, não se compara com a impossibilidade de Maria. Por quê? Porque a impossibilidade de Maria está ligado com a natureza humana, a natureza animal, biológica. Não tem como se gerar um ser vivo sem que haja um encontro, né, do óvulo com o espermatozoide. Não há como, biologicamente, gerar alguma coisa do nada. Você está entendendo? A natureza impede que isso possa vir a acontecer. É algo biológico, é algo científico. Não tem como, isso não existe. Do nada aparecer um filho dentro de alguém. Então, aqui a gente tem um impossível, também nível hardcore, sei lá que nome que você quer dar para isso. Então, as duas estavam numa situação impossível. Tudo bem até aqui? Ok. Só que a gente também tem uma coincidência aqui. Agora vamos falar de coisa boa. A gente falou só de coisa ruim, né? Das impossibilidades. Mas vamos falar de coisa boa? As duas receberam o mesmo anjo. Elas receberam a visita do mesmo anjo. A voz que falou para um, falou para outra. As duas foram contempladas pela graça de Deus. Tanto é que para Maria ele ainda usou a palavra agraciada. O que é a graça, irmãos? Repete comigo: graça é um favor que eu não mereço. Então eu queria só fazer uma pergunta para me continuar, ver se eu estou falando com a pessoa certa aqui. Aqui, por favor, levante as mãos. Quem está merecendo as coisas de Deus aí, por favor? Quem está merecendo receber tudo que Deus tem para dar? Porque você é bonzinho, porque você faz tanta coisa boa, porque você dá esmola, porque você ajuda, porque você deu cesta básica para não sei quem, porque você é bonzinho para tua mãe, para teu pai. Tem alguém aí que está merecendo receber de Deus tudo? Que bom, então estou falando com o público certo. Pessoas que já entenderam que não merecem. Então, meus irmãos, a pergunta é: quem é que precisa da graça de Deus? Não se engane com a cara boazinha. Não se engane porque o fulano é trabalhador. Porque um monte de gente que a gente prega o evangelho, a gente está no tempo agora de pregar o evangelho para um monte de gente. Aí muitas pessoas que a gente vai oferecer o evangelho, sabe o que elas respondem? Eu não roubo, eu não mato, eu não cheiro, faço mal para ninguém. Eu trabalho e volto para minha casa. Estou bem. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de ser crente. Eu não preciso de ser nada. Eu tô tudo bem comigo, eu estou bem. Um dia eu lembro que eu estava numa roda de homens e a gente estava ali aprendendo como ser melhores homens para as mulheres, para as nossas esposas. E aí veio uma série de ensinamentos ali numa rodinha. E fomos ensinando. Olha, a gente está errado por isso. Aí o outro: eu também, eu reconheço, minha mulher. E cada um se expondo, né? Cada homem se expondo como que ele estava sendo ruim para a mulher dele, ou pelo menos que estava faltando alguma coisa a dar para a mulher dele. E todo mundo se expondo e um cara quietinho ali, o tempo inteiro. E aí, no final de tudo, já estava no final, não deu para não perguntar: e você? Não tem problema nenhum. Aí eu falei: mas o senhor faz tudo isso para sua mulher? Faço. Mas
Se eu perguntasse isso para sua mulher, você acha que ela responderia isso do senhor? Sim. Ela que não responda, que eu quebro a cara dela. Minto, ele não falou isso não. Ele não falou isso não. Mas ele disse que ele era um excelente marido, ele era top. Tipo assim, tudo isso que vocês estão falando aí não tem nada a ver comigo. Eu sou top. E ele falou mesmo, eu sou um bom marido, Quer dizer, eu nem deveria estar ali. Eu quase falei para ele, cara, se eu fosse Jesus, eu levava você para o céu agora. Para que a gente não estrague você. Porque a gente quase estragou ele. Então, olha para mim, esse tipo de gente que acha que eles são tão bons, 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 que eles não precisam de Jesus ou do Espírito Santo, na verdade, raramente o Espírito Santo vai alcançar o coração dessas pessoas. Mas quando você se posiciona como alguém que tem falhas, que tem fraquezas, que é estéril. Pastor, o que é esterilidade? Esterilidade é não produzir, é não frutificar. No caso aqui é uma esterilidade de filhos. Mas eu posso ser estéril como um homem. Eu falei de homem, vou voltar no homem. Eu posso ser um marido estéril. Estéril em quê? Eu não consigo ser romântico. Eu não consigo dar para minha esposa o que eu sei que ela precisa. Mas eu não consigo, eu sou estéril. Eu sou um cara frio, eu sou um cara... Não é que eu não amo ela, eu amo. Eu já vi homens dizendo, eu amo a minha esposa, mas eu não consigo. Eu nem consigo dizer a palavra eu te amo. Porque eu não sei se foi por causa da infância, se foi por causa da criação, se foi por causa das pancadas da vida, eu não sei dizer. Mas em algum momento ele ficou estéril na expressão de amor. Então você pode ser estéril também na sua produção física. Eu não sei como foi sua criação, e talvez pela criação, talvez por alguma pancada da vida, nada do que você põe a mão para fazer frutifica. Você começa animado para fazer alguma coisa, mas não chega no final. Você começa animado para pôr a mão, para realizar um serviço, mas esse serviço nunca chega no final. Você entra numa empresa, mas não flui. Sabe? Às vezes fica um pouquinho lá, mas daqui a pouco é mandado embora porque você não deu o fruto que a empresa esperava. Às vezes você tenta montar um negócio para você. Para você. Toda hora você tenta alguma coisa nova, mas nada vai para frente. E aí você vai para a cama, você vai para o quarto, você abandona a sua casa. Quer dizer, você nem frutifica naquele sonho, mas também não frutifica nas coisas que já fazem parte da sua vida. Então, o que você está sendo? Estéril. A sua vida não produz, você não sai daquilo. Entra ano e sai ano. É sempre a mesma coisa. Então você percebe que não tem a ver se eu sou ou não profissional. Nesse caso de serviço. Não tem a ver se eu amo ou não amo a minha esposa. Eu até amo, mas eu não consigo ser um bom marido. Eu até amo, mas eu não consigo ser uma boa esposa. Eu sou estéril no relacionamento. Eu não consigo produzir fruto de amor, do amor que eu digo que eu sinto. Eu não consigo produzir fruto a ponto que a minha esposa possa comer desse fruto. A ponto que eu possa comer do fruto que ela tem para me dar, porque ela é estéril no que se refere a produzir frutos que dedicam amor. Às vezes é estéril na criação de filhos. E eu não digo que não tem filhos, tem um filho, mas o filho não consegue sentir um amor profundo, porque o pai tem uma esterilidade que ele recebeu do pai dele, do avô dele. Tudo que o pai foi espancado pelo avô, o avô espancou o pai, e agora eu sou pai. Mas eu não consigo ter afinidade com as minhas crianças. Por que eu não consigo? Porque essa esterilidade vem de geração em geração. E agora o meu filho está precisando de um carinho. Ele está precisando de um passeio. Ah, mas meu pai nunca fez isso comigo, como é que eu vou fazer? Não consegue pegar o filho e levar ali do lado, ali ó, na esquina ali do Grajaú para comer o McDonald's. Não consegue. Mas você ama seu filho? Eu amo. Mas por que não consegue? Ah, eu não tenho esse jeitinho. Não é que ele não tem esse jeitinho, ele é estéril. Na produção de amor, na produção de afeto. Ele não foi semeado na vida dele algo que pudesse produzir frutos naquela área de paternidade. Vocês estão aqui? Eu poderia ficar falando, irmãos, de trocentas áreas da vida que não dão fruto, que não frutificam. Mas o que eu queria é que você pensasse na sua vida. Porque não tem lógica eu pregar essa manhã
aqui para você de uma palavra que não tem a ver com você. Eu preciso que você se encontre com essa palavra. E eu queria te fazer uma pergunta aqui, não responda para mim, responda na tua mente, no teu coração. Em que área da tua vida ainda é estéril? Será que ainda tem uma área estéril na tua vida que não frutifica? Pensa aí. Pensa aí, porque senão o resto da mensagem não vai fazer sentido para você. E eu preciso, para você entender o que o Espírito Santo está falando, essa mensagem tem que fazer sentido. Como que ela vai fazer sentido? Se você encontrar na tua vida uma esterilidade. Aí alguém está dizendo assim, porque eu sou crente, né? Eu sou da igreja, pastor. Não, não tem, não. Eu sou fonte de alívio, todos debaixo da nuvem. Queridos, presta atenção. Eu li uma história para você. Eu li a história de um sacerdote justo. Não era qualquer sacerdote. Não era um pastor bagunçado. Não era um pastor ladrão. Um cara justo. Uma mulher que servia junto com seu marido na igreja, justa. Irrepreensíveis. Mas mesmo debaixo da sua justiça, de uma vida inteira de justiça diante de Deus, tinha uma esterilidade no seu casamento, na sua vida. Então não bata no peito esta manhã dizendo, eu não tenho problemas. Porque senão você vai ser igual aquele moço que estava sentado na roda dos homens. Esse que eu contei do exemplo. Eu não tenho problemas, pastor, eu não sou estéril. Meu irmão, Deus não pediria para eu falar essa palavra hoje, se aqui no nosso meio, uma boa porção, eu não digo todos, mas pelo menos uma boa porção dos que estão aqui. Nem todos são obrigados a ter esterilidade, mas uma boa porção que está aqui ainda é estéril em alguma área da sua vida. Ainda não deu o fruto que era para ter dado. Vocês estão aqui? E eu tenho uma notícia para te dar. Se essa esterilidade, você já tinha olhado para ela e falado, olha, pastor, minha vida está tudo legal, eu estou bem com Deus, eu creio na minha salvação, vou ser salvo. Mas olha, pastor, isso aqui eu acho que eu não acredito mais não. Na verdade não é nem que eu não acredito, até acredito para os outros. Mas na minha vida não vai acontecer mais. Mas por que não? Não tem mais jeito não. Já tentei de tudo. Já fiz tudo que eu podia fazer. Na verdade eu já tenho tentado 10 anos, 20 anos, 30 anos. E olha, não vai. Sabe, já tentei conversar com meu pai, não tem jeito. Já tentei conversar com os meus filhos, com meu filho, não tem jeito, pastor, não tem jeito. Fica tranquilo, pastor, não esquenta a cabeça não estou triste com Jesus não, tá bom? Eu não estou triste com Jesus não, vou continuar firme, tá tudo certo comigo. Irmãos, o Zacarias estava triste, servindo a Deus lá dentro? A Bíblia diz que ele entrou triste lá para dentro? A Bíblia diz que a mulher dele, a Isabel, estava chateada com alguma coisa? Não. Eles estavam conformados. O que é conformado? Conformado é você aceitar aquela situação como definitiva. Tipo, já entendi, isso aqui não é para mim. Já entendi. Não vou brigar por isso, não vou encher o saco por isso, não vou nem mais pedir oração, porque eu já entendi. Isso não é para mim. Mas eu tenho uma palavra para te dar essa manhã, levante suas mãos. Se por acaso você abandonou algo, desistiu de alguma coisa, que pelo seu entendimento, e até lógico, tem uma lógica, e você disse, para mim não dá mais, já era, ponto. Quero declarar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor envia um profeta nesta manhã para a tua vida, para dizer que Deus está contigo e Ele viu a sua situação desde os céus e me enviou aqui para dizer para você que vai vir luz sobre a tua vida. Você vai frutificar na área que você achava que era impossível, na área que você já tinha desistido, mas Deus manda te dizer que vai acontecer, o milagre vai acontecer, não para a tua glória, não para a tua honra, pelo contrário, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. A tua vida vai mudar, as pessoas vão ver o que vai acontecer, será algo visível para a tua casa, será algo visível para a tua família, todos saberão que Deus te visitou, todos saberão que Deus é contigo,
todos saberão que existe uma promessa que está se cumprindo nos dias de hoje sobre a tua casa e sobre a tua família. Os olhos do mundo verão a glória de Deus sobre você, porque você vai dar muito fruto e o teu fruto vai glorificar o nome de Jesus nesta terra. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor! Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu só preciso te dar um alerta, só um alerta eu preciso. Eu prometo que eu não vou ser muito pesado, mas eu preciso te dar um alerta. Escute. Assim como teve duas coincidências, também teve duas situações bem parecidas. Foi o mesmo anjo para as duas famílias. Só que a única diferença é que, primeiro, em uma família o anjo visitou o homem. Primeiro, visitou o Zacarias. Na outra família, o anjo visitou primeiro a mulher. Depois, se você continuar lendo a história, você vai ver que o anjo visitou José também. Mas primeiro ele visitou a mulher. Então, na família ele visitou o homem, na outra família ele visitou a mulher. Ambos com situações impossíveis. Preste atenção, você vai entender. Sinal de alerta. Eu quero ver a primeira situação de Maria. Versículo 29. O anjo disse tudo para ela, o que tinha que dizer para Maria, mãe de Jesus, disse tudo. E versículo 29, ela, Maria, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se, diga, perturbou-se muito. E o que ela fez na sequência? Diga comigo, pôs a pensar. Agora vamos ler o Zacarias. Versículo 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Maria e Zacarias, os dois ficaram perturbados? Sim ou não? Sim, irmão. Leia aí. Ambos ficaram assustados, perturbados com a presença do anjo e também com o que eles acabaram de ouvir. Eles ficaram perturbados com o que eles ouviram. Porque para ambos o que eles estavam ouvindo era impossível. Talvez alguém que está sentado aqui está meio assim comigo também. O pastor está falando, impossível. Será? Queridos, deixa eu te falar. A única coisa que eu quero te trazer alerta é qual será o seu comportamento quando você ouvir o que Deus vai fazer. Eu acabei de liberar uma palavra, você deu glória a Deus, aí aplaudiu. Mas a pergunta é qual será o seu comportamento a partir do que você acabou de ouvir. Comportamento de Zacarias. Abriu a boca e falou que não devia. Então o sinal de alerta que eu quero te dar é: se Deus está falando que vai fazer algo nesses dias, apenas ouça. Está em dúvida, apenas pense. Pare para pensar igual Maria. E receba, escute, receba tudo que Deus está falando que vai acontecer na sua vida. Para me dar as últimas palavras, eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. O Deus do impossível continua sendo o mesmo. Eu vou repetir, você não ouviu. O Deus do impossível continua sendo o mesmo. O Deus do impossível continua sendo o mesmo. E o Deus que enviou Gabriel para dar recado, hoje envia o Alan para dar recado. Ah, mas eu queria ver o Gabriel. Ele falou, se você não está ouvindo esse cara que está te falando, então eu não vou enviar anjo, porque você também não vai ouvir. Então, em nome de Jesus, escuta o que eu estou te falando. O Deus do impossível é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo eternamente.
Nós estamos em tempos de sementeira de paz, e Deus prometeu a todos, não só aos que estão recebendo as pessoas na sua casa, mas Ele prometeu a nós, os que estão praticando a paz, os embaixadores, né? Somos embaixadores da paz. Ele prometeu que viria uma atmosfera, uma onda de paz, de alívio sobre as casas, sobre os lares. Agora, irmãos, escute o que eu estou te falando, para que eu sinta e receba Jesus, a fonte de alívio, eu preciso ter, para me receber a paz, eu preciso ser aliviado, mas esse alívio só virá através de coisas impossíveis. O texto que a pastora Adriana leu aqui antes de orar foi a cura de um cego com cuspe e barro. Sabe, irmão, curar cego é impossível, agora curar cego com cuspe e barro é pior ainda. Nem foi do barro não, foi só a saliva, né, esse daqui. É porque tem 2 cegos. Esse foi o da terra? Não me lembro aqui de cabeça. Foi que ele mandou tomar banho no tanque. São coisas impossíveis, irmãos. São coisas impossíveis. Então tem pessoas que só serão aliviadas, sim, elas serão aliviadas, mas o impossível precisa acontecer. Eu sei que aqui eu não tenho tanta gente, mas tem alguns irmãos que vieram pela primeira vez, aleluia, pela vida de vocês. Porque vocês vieram aqui essa manhã para Deus ouvir isso de Deus. Você veio aqui essa manhã para ouvir de Deus, olha, eu farei o impossível na tua vida, por isso você está aqui hoje. Irmãos, então se eu estou pregando para você, não se engane, Deus está falando comigo também. E Deus está dizendo para mim, Alain, pode até estar parecendo que é, mas não é. E ainda que você já está confirmado na sua vida que é, Deus está dizendo, esses dias eu estou disponível para fazer o impossível. Meu irmão, preste atenção, se você ler a Bíblia inteira, lá os evangelhos, você vai ler o evangelho, você vai perceber que existia uma multidão que seguia Jesus. Era uma multidão que seguia. Mas você vai ver apenas alguns que citaram milagres. E esses alguns eram escolhidos. Você vai perceber, daí dá a impressão que Jesus fazia acepção de pessoas. Porque ele curava um aqui e o outro não era curado aqui do lado. Curava um aqui e o outro do lado não curava. Aí você fala, por quê? Não era por causa que Jesus não queria curar. Era porque as pessoas não estavam acreditando no que ele estava dizendo. E ele foi ministrar na cidade dele, perto da família dele, e a Bíblia diz, você vai ver lá na Bíblia, está escrito o seguinte, e naquela cidade, próximo à sua casa, da sua família, ele só pôde fazer, Jesus, a gente está falando de Jesus, o Deus, o Todo-Poderoso, ele só pôde fazer alguns, a Bíblia deixa bem claro, alguns poucos milagres. E aí ela dá a resposta, por causa da incredulidade daquele lugar. Então o problema não é que Jesus não possa fazer o impossível. O problema é, será que eu creio que Ele pode? Repito, o problema não é que Jesus não pode. O problema é, será que eu creio que Ele pode? Porque Ele só vai fazer se eu acreditar que Ele pode. E eu quero dar uma notícia para você. Levante sua mão. Você sabe que levantar a mão é rendição, né? Já expliquei isso para você. Você fica rendido. E agora está se rendendo à palavra do Senhor. Jesus não só pode fazer o impossível. Esta manhã Ele me enviou aqui para dizer para você que Ele quer fazer o impossível. Hoje, não é amanhã, não é o ano que vem. Hoje Ele quer restituir a tua casa, restituir a tua vida, restituir a tua família e fazer o... Hoje Ele quer, é hoje. O Deus do impossível está aqui. Renda-se a Ele, renda-se à palavra dEle. Diga, eu recebo tudo que o Senhor está dizendo para mim, Senhor. Eu recebo, levante a tua voz e diga, Senhor, eu recebo de Ti tudo o que o Senhor está dizendo ao meu respeito.